A palavra de Deus nos ensina em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 2. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Este não é apenas um bom conselho, é um mandamento com promessa de vida abundante. Quando colocamos a nossa mente em Jesus, não estamos a fugir da realidade, estamos a enxergá-la da perspectiva correta. Muitas vezes, os nossos problemas parecem montanhas intransponíveis porque os olhamos do nível do chão, mas quando elevamos os nossos pensamentos para Cristo, vemos que Ele é infinitamente maior do que qualquer desafio que enfrentamos. O apóstolo Paulo conhecia o segredo de manter a mente fixa em Cristo mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quando escreveu a carta aos Filipenses, estava preso, acorrentado, sem saber se viveria ou morreria, mas as suas palavras transbordavam de alegria. Como é possível ter paz na prisão? A resposta está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo não estava a negar a realidade da sua prisão, mas escolheu focar a sua mente naquilo que era eterno e verdadeiro. Quando fixamos os nossos pensamentos em Jesus, estamos a alimentar a nossa alma com aquilo que produz vida. É como escolher entre veneno e alimento nutritivo para a mente. Cada pensamento que permitimos habitar em nós está a construir ou a destruir a nossa paz interior. Jesus mesmo nos convida em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repara que Jesus não diz que não teremos fardos, mas promete que quando vimos a Ele, quando colocamos a nossa mente nele, encontramos descanso para as nossas almas. Isto significa que mesmo em meio às responsabilidades, às lutas, aos desafios, há um lugar de paz profunda disponível para nós. Este lugar não é um destino físico, é um estado de espírito que alcançamos quando escolhemos pensar em Cristo acima de todas as coisas. Isaías, capítulo 26, versículo 3, nos dá uma promessa maravilhosa. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Perfeita paz não significa ausência de problemas, significa a presença de Deus no meio deles. Quando a tua mente está firmemente estabelecida em Jesus, quando o teu propósito é buscá-lo acima de tudo, Deus mesmo se compromete a guardar o teu coração em paz. Quantas manhãs desperdiçamos permitindo que a ansiedade seja a primeira voz que ouvimos? Quantos dias começamos derrotados porque a nossa mente já correu para os piores cenários antes mesmo de nos levantarmos? Mas hoje pode ser diferente. Hoje podes escolher que o primeiro pensamento seja sobre a bondade de Deus, sobre as suas promessas, sobre quem Jesus é. Quando fazes esta escolha deliberada, estás a estabelecer o tom espiritual para todo o teu dia. É como afinar um instrumento musical antes de tocar, estás a alinhar a tua alma com a frequência do céu. E há poder nesta decisão simples, mas profunda, de colocar a tua mente em Cristo desde o amanhecer. Vamos orar. Pai amado, Senhor de toda a criação, Deus Todo-Poderoso, que nos conhece desde antes da fundação do mundo, nós vimos diante da tua presença, nesta manhã do dia 9 de janeiro de 2026, com corações humildes e espíritos sedentos. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, que sem a tua graça não conseguimos sequer dar um passo. Senhor,
Neste momento sagrado, pedimos que nos ajudes a colocar as nossas mentes completamente em Jesus Cristo. Sabemos que esta é uma batalha diária, que a cada manhã os nossos pensamentos tentam correr em 1000 direções diferentes, mas hoje escolhemos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Pai, toca agora mesmo cada pessoa que está a ouvir esta oração. Onde há ansiedade, derrama a tua paz. Onde há confusão mental, traz clareza. Onde há pensamentos perturbadores, estabelece a tua verdade. Que neste instante, cada mente seja renovada pelo poder do Espírito Santo. Senhor, sabemos que a mente é o campo de batalha onde se decide a nossa paz ou o nosso tormento. Ajuda-nos a tomar posse dos nossos pensamentos. Pai, pedimos perdão pelas vezes em que permitimos que preocupações inúteis dominassem os nossos pensamentos. Perdoa-nos por dar mais espaço mental aos problemas do que às tuas promessas. Senhor, quantas horas desperdiçamos remoendo situações que não podemos mudar, antecipando problemas que talvez nunca aconteçam. Perdoa-nos por roubar de nós mesmos a paz que tu já compraste para nós na cruz. Hoje declaramos um novo começo. Hoje decidimos que Jesus Cristo será o centro dos nossos pensamentos. Pai, ensina-nos a capturar cada pensamento e torná-lo obediente a Cristo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Que não sejamos escravos das nossas mentes, mas que aprendamos a governar os nossos pensamentos com a tua palavra. Senhor, quando acordarmos amanhã e nos dias seguintes, que o nosso primeiro pensamento seja sobre ti. Antes de pegarmos no telemóvel, antes de verificarmos mensagens, antes de pensarmos na agenda do dia, que possamos dizer: Bom dia, Senhor Jesus. Pai, abençoa cada pessoa que luta com pensamentos negativos persistentes. Aqueles que acordam já com a mente pesada, já derrotados antes da batalha começar. Senhor, tu conheces cada um pelo nome, conheces as lutas silenciosas que ninguém vê. Hoje declaramos libertação sobre estas mentes. Que o poder do sangue de Jesus quebre toda fortaleza de negatividade, toda prisão mental, todo ciclo de pensamentos destrutivos. Pai, pedimos que enchas as nossas mentes com a tua palavra. Que os versículos que memorizamos venham à nossa lembrança nos momentos de tentação. Que quando o inimigo tentar plantar uma mentira, imediatamente a tua verdade se levante para destruí-la. Senhor, ajuda-nos a meditar na tua palavra dia e noite, como está escrito no Salmo capítulo 1. Que sejamos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Isto acontece quando as nossas raízes estão profundas na tua palavra, quando a nossa mente está constantemente a alimentar-se da tua verdade. Pai, sabemos que colocar a mente em Jesus não é um ato único, mas uma prática contínua. Ajuda-nos ao longo deste dia a redirecionar os nossos pensamentos sempre que eles se desviarem. Quando estivermos no trânsito e a impaciência começar a surgir, lembra-nos de pensar em ti. Quando estivermos no trabalho e o estresse tentar dominar, ajuda-nos a buscar a tua face. Quando estivermos em casa e as preocupações familiares pesarem, ensina-nos a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade. Senhor, queremos desenvolver o hábito de pensar em ti em todos os momentos. Não apenas nos momentos de oração formal, mas enquanto caminhamos, enquanto trabalhamos, enquanto conversamos, que a nossa comunhão contigo seja tão natural quanto respirar. Pai, pedimos que nos dês o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Cristo. Abre os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender quão grande é Jesus, quão vasto é o seu amor, quão profunda é a sua graça. Senhor, há muitas pessoas hoje que acordaram com a mente cheia de preocupações financeiras.
contas a pagar, dívidas acumuladas, salários que não chegam até o fim do mês. Pai, neste momento pedimos que estas pessoas possam colocar as suas mentes em Ti, que é o nosso provedor. Lembra-lhes que Tu alimentas as aves do céu e vestes os lírios do campo, e quanto mais cuidarás dos Teus filhos. Senhor, quando a preocupação com dinheiro tentar dominar os pensamentos, que possamos lembrar de Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos a confiar que quando colocamos a nossa mente em Ti, quando buscamos primeiro o Teu reino, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isto não significa que não devemos trabalhar ou ser responsáveis, mas significa que não permitiremos que a ansiedade financeira roube a nossa paz mental. Senhor, abre portas de provisão para aqueles que estão em necessidade neste dia. Pai, também intercedemos por aqueles que acordaram com a mente atormentada por problemas de saúde. Dores no corpo, diagnósticos difíceis, tratamentos longos e cansativos. Senhor, Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Pedimos que estas pessoas possam colocar as suas mentes em Ti, que és o grande médico. Quando a dor física tentar dominar todos os pensamentos, ajuda-os a lembrar que pelo Teu poder podemos ter paz, mesmo na enfermidade. Senhor, não estamos a negar a realidade da doença, mas estamos a escolher focar no Teu poder, que é maior do que qualquer enfermidade. Pai, toca com o Teu poder curador cada corpo que está sofrendo neste momento. Que onde há dor, venha alívio. Onde há doença, venha cura. Onde há desespero, venha esperança. Ajuda-nos a manter as nossas mentes fixas em Ti mesmo quando o corpo grita de dor. Que possamos dizer como Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Esta é a fé que vence o mundo, a fé que mantém a mente em Cristo independentemente das circunstâncias. Senhor, pedimos pela mente daqueles que enfrentam decisões difíceis hoje. Pessoas que precisam fazer escolhas importantes e não sabem qual caminho tomar. Pai, quando a indecisão tentar paralisar os pensamentos, quando o medo de errar criar confusão mental, ajuda-nos a colocar as nossas mentes em Ti. Tu prometeste em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Senhor, concede sabedoria divina para cada decisão que precisa ser tomada hoje. Que possamos ouvir a Tua voz acima de todas as outras vozes. Que a Tua paz seja o árbitro nos nossos corações, confirmando o caminho correto. Pai, livra-nos da paralisia da análise excessiva. Ajuda-nos a confiar que quando colocamos a nossa mente em Ti, Tu diriges os nossos passos. Mesmo se cometermos erros, Tu és poderoso para transformá-los em aprendizado e crescimento. Senhor, que tenhamos a mente de Cristo para discernir o melhor caminho em cada situação. Pai, intercedemos especialmente pelos jovens que estão a ouvir esta oração. Senhor, Tu sabes que esta geração enfrenta uma batalha mental intensa. Redes sociais que bombardeiam a mente com comparações, padrões impossíveis, informações constantes. Pai, ajuda os nossos jovens a colocarem as suas mentes em Jesus em meio a tanto barulho, que eles aprendam desde cedo o poder de fixar os pensamentos em Ti. Senhor, protege a mente da nossa juventude, guarda-os de pensamentos suicidas, de depressão, de ansiedade paralisante. Que eles descubram que em Ti há propósito, há valor, há futuro cheio de esperança. Pai, levanta uma geração que sabe governar os seus pensamentos, que não é escrava das tendências do mundo, mas que tem a mente transformada pela Tua palavra. Senhor, que os jovens experimentem a liberdade que vem de colocar a mente em Cristo,
Que eles sejam luz em meio à escuridão, sal que dá sabor, influenciadores do reino de Deus. Senhor, pedimos também pelos que lutam com vícios e dependências, pessoas cujas mentes estão aprisionadas em ciclos destrutivos. Pai, sabemos que a batalha contra o vício começa na mente. Antes da ação, vem o pensamento. Ajuda estas pessoas a capturarem os pensamentos que levam à recaída. Quando a tentação vier, que possam imediatamente colocar as suas mentes em Jesus. Senhor, dá-lhes estratégias espirituais para vencer. Que memorizem versículos poderosos para declarar nos momentos de fraqueza. Que tenham amigos de fé para quem possam ligar quando a batalha mental se intensificar. Pai, declaramos liberdade sobre cada pessoa presa em vícios. Que o poder do Espírito Santo quebre toda a cadeia. Que onde há escravidão mental, venha liberdade em Cristo. Senhor, sabemos que a tua verdade liberta. Que estas pessoas conheçam a verdade sobre quem são em ti e que esta verdade as liberte completamente. Pai, restaura as mentes que foram danificadas por anos de dependência. Pai, intercedemos pelos que sofrem com transtornos mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia. Senhor, tu não abandonas aqueles que lutam com estas condições. Pedimos que estas pessoas sintam a tua presença de forma especial. Ajuda-as a colocar as suas mentes em ti mesmo quando a química do cérebro parece trabalhar contra elas. Senhor, abençoa os tratamentos médicos, os medicamentos, as terapias. Usa os profissionais de saúde mental como instrumentos da tua cura, mas também age sobrenaturalmente onde a medicina não alcança. Pai, traz equilíbrio químico aos cérebros que estão desequilibrados. Restaura os neurotransmissores, cura as sinapses, renova as estruturas cerebrais. Senhor, que estas pessoas não se sintam envergonhadas ou condenadas por suas lutas mentais. Que a igreja seja um lugar de acolhimento e compreensão. Pai, levanta comunidades que sabem cuidar daqueles que sofrem com a mente. Que haja graça, paciência e amor abundante. Senhor, pedimos que nos ajudes a cultivar pensamentos de gratidão. É tão fácil focar no que falta, no que deu errado, no que ainda não conquistamos. Mas quando colocamos a nossa mente em Jesus, começamos a ver com os olhos da gratidão. Pai, abre os nossos olhos para as bênçãos que já recebemos. Ajuda-nos a contar as nossas bênçãos, a nomeá-las uma a uma. Quando acordarmos amanhã, que o nosso primeiro pensamento seja de agradecimento. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por ar nos pulmões. Obrigado pela família. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelas pequenas coisas que tantas vezes passam despercebidas. Senhor, a gratidão transforma a nossa perspectiva mental. Quando somos gratos, a mente se enche de paz. A ansiedade diminui quando reconhecemos que já temos muito pelo que agradecer. Pai, que sejamos um povo de gratidão constante, que em tudo dá graças, porque esta é a tua vontade para nós, em Cristo Jesus. Pai, pedimos que nos ensines a pensar em Jesus quando enfrentamos conflitos relacionais. Quando alguém nos magoa, quando há desentendimentos, quando as palavras duras são ditas. Senhor, é tão fácil deixar a mente ruminar sobre a ofensa, repassar a conversa 1000 vezes, planejar respostas cortantes. Mas quando colocamos a nossa mente em Jesus, lembramos como ele reagiu quando foi ofendido. Ele não revidou, não ameaçou, mas entregou-se àquele que julga justamente. Pai, ajuda-nos a ter a mente de Cristo nos relacionamentos. Que possamos pensar em perdão antes de pensar em vingança. Que possamos considerar a reconciliação antes de planejar o afastamento. Senhor, quando alguém nos ferir hoje, que o nosso primeiro pensamento seja uma oração por essa pessoa.
que possamos abençoar os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam. Isto só é possível quando a nossa mente está firmemente estabelecida em Cristo. Pai, cura as feridas relacionais através da renovação da mente. Senhor, pedimos que nos ajudes a colocar a nossa mente em Jesus quando enfrentamos injustiças, quando somos tratados injustamente no trabalho, quando não recebemos o reconhecimento merecido, quando outros levam o crédito pelo nosso esforço. Pai, é tão tentador deixar a amargura dominar os pensamentos, planejar como provar o nosso valor, como mostrar que estamos certos. Mas quando fixamos a mente em Cristo, lembramos que Ele também enfrentou injustiça. Foi acusado falsamente, condenado injustamente, crucificado sem ter cometido pecado algum, e ainda assim não abriu a sua boca para se defender. Senhor, ajuda-nos a confiar que Tu vês tudo, que nada escapa ao Teu conhecimento. Tu és o nosso defensor, o nosso advogado, o nosso vindicador. Não precisamos lutar as nossas próprias batalhas quando entregamos tudo a Ti. Pai, que tenhamos a paz mental que vem de saber que a justiça final está nas Tuas mãos. Livra-nos da necessidade de provar o nosso valor aos homens quando já somos aprovados por Ti. Pai, intercedemos pelos que estão a passar por luto neste momento. Pessoas que perderam entes queridos e acordam todos os dias com a mente invadida pela saudade, pela dor da ausência. Senhor, Tu és perto dos que têm o coração quebrantado. Pedimos que estas pessoas possam colocar as suas mentes em Ti, que és o Consolador. Quando a memória do falecido trouxer tristeza, que também traga gratidão pelos momentos vividos. Quando a saudade apertar o peito, que possam lembrar da esperança da ressurreição. Pai, para aqueles cujos entes queridos morreram em Cristo, há a certeza do reencontro. Esta não é uma despedida final, mas até breve. Senhor, ajuda-os a manter a mente nesta esperança gloriosa, que possam viver os seus dias restantes com propósito, honrando a memória dos que partiram através de uma vida bem vivida. Pai, cura as mentes atormentadas pela perda. Traz paz onde há dor, esperança onde há desespero. Senhor, pedimos que nos ajudes a colocar a nossa mente em Jesus quando enfrentamos tentações. Tu conheces as áreas onde somos mais vulneráveis, sabes quais pensamentos, se permitidos, nos levarão ao pecado. Pai, ajuda-nos a vigiar sobre a nossa mente, que sejamos rápidos em identificar o primeiro pensamento de tentação e imediatamente o levemos cativo a Cristo. Senhor, dá-nos estratégias práticas. Quando a tentação sexual vier, que possamos imediatamente começar a louvar-te. Quando a tentação de mentir surgir, que possamos declarar a Tua verdade. Quando a tentação de roubar aparecer, que possamos lembrar que Tu és o nosso provedor. Pai, sabemos que não podemos evitar que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedi-los de fazer ninho. Não podemos controlar todos os pensamentos que surgem, mas podemos escolher quais vamos alimentar. Senhor, dá-nos disciplina mental para rejeitar rapidamente todo pensamento que não glorifica a Ti. Pai, pedimos pela mente dos líderes e daqueles em posições de autoridade, pessoas que tomam decisões que afetam muitas vidas. Senhor, que estes líderes aprendam a colocar as suas mentes em Jesus antes de tomar qualquer decisão importante. Que busquem a Tua sabedoria, que consultem a Tua palavra, que orem pedindo direção. Pai, livra os líderes da arrogância que pensa poder decidir sem Ti. Livra-os da pressão que vem de querer agradar a todos. Que tenham a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando não é popular. Senhor, abençoa os líderes de nações, os líderes de empresas, os líderes de igrejas, os líderes de famílias. Que todos aprendam a governar primeiro a própria mente antes de tentar governar outros. Pai, que haja uma geração de líderes cuja mente está firmemente estabelecida em Cristo, que não se deixam levar por ventos de doutrina,
mas que permanecem firmes na tua verdade. Senhor, pedimos que nos ajudes a manter a mente em Jesus, especialmente nos momentos de sucesso. É fácil lembrar de Ti quando estamos em necessidade, mas quando tudo vai bem, a tentação é confiar em nós mesmos. Pai, que nos lembremos sempre que toda boa dádiva vem de Ti. Quando recebermos promoção, que a nossa mente se volte para Ti em gratidão. Quando alcançarmos metas, que Te demos toda a glória. Quando formos elogiados, que redirecionemos o louvor para Ti. Senhor, guarda-nos da arrogância que esquece de Deus, livra-nos da autossuficiência que não vê necessidade de Ti. Que em tempos de abundância ou escassez, em alegria ou tristeza, em saúde ou doença, a nossa mente permaneça fixada em Jesus. Pai, que sejamos como Jó, que disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esta é a estabilidade mental que vem de ter Cristo como fundamento inabalável. Pai, neste momento pedimos que derrames a Tua paz sobre cada mente perturbada. Há pessoas ouvindo esta oração que não conseguem parar de pensar, cujas mentes correm sem descanso, dia e noite. Senhor, Tu que acalmas as tempestades do mar, acalma também as tempestades mentais. Fala paz, aquieta-te sobre cada pensamento agitado. Que venha um descanso sobrenatural, uma tranquilidade que não depende das circunstâncias externas, mas que flui da Tua presença. Pai, sabemos que quando colocamos a nossa mente em Jesus, entramos no Teu descanso. Não precisamos lutar para encontrar paz, ela já está disponível em Cristo. Ajuda-nos a parar de tentar resolver tudo com a nossa própria força mental. Que possamos descansar na certeza de que Tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, liberta-nos da tirania dos pensamentos obsessivos, dos ciclos mentais que não levam a lugar nenhum. Que possamos experimentar a liberdade que vem de entregar cada pensamento a Ti. Senhor, pedimos que nos ensines a ter a mente de Cristo em relação ao futuro. Tantas pessoas vivem atormentadas por preocupações sobre o amanhã. E se isto acontecer? E se aquilo der errado? E se não conseguir? Pai, Tu nos ensinas a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque cada dia tem a sua própria dificuldade. Quando colocamos a nossa mente em Jesus, aprendemos a viver um dia de cada vez, confiando que Tu tens o futuro nas Tuas mãos. Senhor, não estamos a ser irresponsáveis ao não nos preocupar, estamos a ser obedientes ao confiar. Há a diferença entre planejar com sabedoria e preocupar-se com ansiedade. Ajuda-nos a fazer o que está ao nosso alcance hoje e deixar o resto contigo. Pai, que possamos dormir em paz, sabendo que Tu não dormes nem tosquenejas, que estás sempre a cuidar de nós. Livra-nos da insônia causada por pensamentos ansiosos sobre o futuro, que a nossa mente descanse em Ti. Pai, intercedemos especialmente pelos estudantes que enfrentam pressão acadêmica intensa, jovens cuja mente está sobrecarregada com estudos, provas, expectativas. Senhor, ajuda-os a colocar a mente em Jesus mesmo em meio à correria acadêmica. Que eles saibam que o seu valor não está nas notas, mas em quem são em Cristo. Pai, abençoa a capacidade mental destes estudantes. Dá-lhes clareza de pensamento, boa memória, concentração. Que possam estudar com excelência sem cair na ansiedade paralisante. Senhor, quando a pressão aumentar, que eles saibam fazer pausas para buscar a Tua face. Que aprendam que alguns minutos em oração podem ser mais produtivos do que horas de estudo estressante. Pai, guarda a mente dos estudantes de pensamentos de inadequação, de medo de falhar. Que eles façam o seu melhor e confiem que Tu cuidas do resultado. Senhor,
Levanta estudantes que são brilhantes academicamente, mas que também são profundos espiritualmente. Senhor, pedimos que nos ajudes a colocar a mente em Jesus quando enfrentamos mudanças. Mudança de cidade, mudança de emprego, mudança de estado civil, mudança de saúde. As transições da vida podem criar grande instabilidade mental. Pai, quando tudo ao nosso redor está a mudar, que possamos fixar a mente em Ti, que és imutável. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando não sabemos o que o futuro reserva, sabemos quem segura o futuro. Senhor, dá-nos flexibilidade mental para nos adaptarmos às mudanças sem perder a nossa identidade em Cristo. Que não sejamos rígidos ao ponto de quebrar, nem tão flexíveis que percamos a nossa essência. Pai, ajuda-nos a ver as mudanças como oportunidades de crescimento, não como ameaças. Quando somos forçados a sair da zona de conforto, é aí que muitas vezes experimentamos o Teu poder de forma mais profunda. Senhor, que confiemos em Ti em cada transição da vida. Pai, intercedemos pelos profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, conselheiros. Senhor, estas pessoas passam os seus dias a ouvir os problemas dos outros, a carregar o peso emocional de muitas vidas. Pai, guarda a mente destes profissionais, que eles também saibam colocar as suas mentes em Jesus. Que não absorvam toda a dor que ouvem, mas que saibam estabelecer limites saudáveis. Senhor, abençoa-os com sabedoria para ajudar aqueles que os procuram. Usa-os como instrumentos da Tua cura. Pai, pedimos também que levantes mais profissionais cristãos na área de saúde mental. Pessoas que integram a ciência psicológica com a sabedoria bíblica. Que não vejam estas áreas como opostas, mas como complementares. Senhor, que haja mais recursos de saúde mental disponíveis, especialmente para aqueles que não têm condições financeiras de pagar tratamento particular. Que a igreja seja um lugar onde a saúde mental é valorizada e cuidada. Senhor, pedimos que nos ajudes a ter pensamentos puros. Vivemos numa cultura que bombardeia a mente com imagens e ideias impuras. Pornografia, violência, materialismo, inveja. Pai, é uma batalha constante manter a mente limpa, mas Tu nos chamas a pensar no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Senhor, dá-nos o desejo de proteger a nossa mente, que sejamos cuidadosos com o que assistimos, com o que lemos, com o que ouvimos. Que não alimentemos a nossa mente com lixo e esperemos produzir pensamentos santos. Pai, quando formos expostos a conteúdo impuro, que sejamos rápidos em limpar a nossa mente com a Tua palavra. Que memorizemos versículos que possamos declarar quando a tentação vier. Senhor, cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. Que a pureza de pensamento seja uma marca daqueles que colocam a sua mente em Jesus. Pai, pedimos que nos ensines a pensar em Jesus quando enfrentamos críticas, quando somos mal compreendidos, quando as nossas intenções são questionadas, quando a nossa reputação é atacada. Senhor, é tão fácil deixar a mente ficar obcecada com o que os outros dizem sobre nós. Remoer as críticas, planejar defesas, imaginar confrontos. Mas quando colocamos a nossa mente em Cristo, lembramos que a opinião que realmente importa é a dele. Pai, ajuda-nos a receber críticas construtivas com humildade, a aprender com elas, a crescer. Mas também ajuda-nos a descartar críticas destrutivas que vêm de pessoas que não nos conhecem verdadeiramente. Senhor, que não gastemos energia mental a tentar convencer os nossos críticos. Se Tu és por nós, quem será contra nós? Pai, liberta-nos da prisão da aprovação humana. Que sejamos livres para ser quem Tu nos criaste para ser, independentemente da opinião dos outros. Senhor, intercedemos pelos que trabalham em ambientes tóxicos,
lugares onde há fofoca, inveja, competição destrutiva, assédio moral. Pai, estas pessoas precisam de força sobrenatural para manter a mente em Cristo em meio a tanta negatividade. Senhor, protege a mente destes trabalhadores, que eles não absorvam a toxicidade ao redor, que possam ser luz nas trevas, sal que preserva. Pai, dá-lhes sabedoria para saber quando confrontar e quando permanecer em silêncio, quando falar e quando simplesmente confiar que tu vês tudo. Senhor, abre portas para que estas pessoas possam sair destes ambientes, se for da tua vontade. Mas enquanto permanecerem ali, que sejam testemunhas poderosas do teu amor. Que os colegas vejam algo diferente neles, uma paz que não faz sentido nas circunstâncias. Pai, usa estas situações difíceis para fortalecer o caráter, para ensinar dependência de ti. Que olhem para trás um dia e vejam como cresceram através da adversidade. Pai, pedimos que nos ajudes a colocar a mente em Jesus quando enfrentamos solidão. Há pessoas que acordam sozinhas, passam o dia sozinhas, vão dormir sozinhas. A solidão pode criar pensamentos muito sombrios. Senhor, lembra estas pessoas de que nunca estão verdadeiramente sozinhas. Tu prometeste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a mente começar a dizer, ninguém se importa comigo, que possam lembrar que tu te importas profundamente. Pai, transforma a solidão em solitude sagrada. Momentos a sós podem ser momentos de intimidade profunda contigo. Senhor, conecta as pessoas solitárias com comunidades de fé. Que a igreja seja uma família para aqueles que não têm família. Que haja abraços para os que precisam de toque humano, conversas para os que precisam ser ouvidos. Pai, usa a tecnologia para bem, conectando pessoas que estão fisicamente distantes, mas que podem se apoiar espiritualmente. Senhor, cura a epidemia de solidão que afeta tantas pessoas. Senhor, pedimos que nos ensines a ter pensamentos de fé e não de medo. O medo é um dos maiores ladrões de paz mental. Medo do futuro, medo de perder pessoas amadas, medo de falhar, medo de doenças. Pai, a tua palavra diz 365 vezes, não temas, uma para cada dia do ano. Quando colocamos a nossa mente em Jesus, o medo perde o seu poder. Não porque as ameaças desaparecem, mas porque sabemos que tu és maior do que qualquer ameaça. Senhor, ajuda-nos a substituir cada pensamento de medo por uma declaração de fé. Quando o medo disser, e se der errado, que a fé responda, e se der certo. Quando o medo disser, não vais conseguir, que a fé responda, tudo posso naquele que me fortalece. Pai, que pratiquemos diariamente a substituição de pensamentos, que sejamos diligentes em capturar cada pensamento de medo e torná-lo obediente a Cristo. Senhor, queremos viver em fé, não em medo. Pai, intercedemos pelos idosos cujas mentes podem estar a enfraquecer, aqueles que lutam com perda de memória, com confusão, com demência. Senhor, tu não os abandonas mesmo quando a mente falha. Pedimos que nas janelas de lucidez eles possam sentir a tua presença, que mesmo quando não se lembram de muitas coisas, lembrem-se do teu amor. Pai, abençoa os cuidadores destes idosos, dá-lhes paciência infinita, amor inabalável, força sobrenatural. Senhor, honra aqueles que cuidam dos seus pais idosos, cumprindo o mandamento de honrar pai e mãe. Pai, pedimos também que retardes o declínio cognitivo, que preserves as mentes dos idosos o máximo possível, que eles possam terminar a sua jornada terrena com dignidade. Senhor, conforta as famílias que veem os seus entes queridos perdendo a memória. É doloroso ser esquecido por quem amamos, mas lembra-os de que tu nunca esqueces nenhum dos teus filhos. Pai, pedimos que nos ensines a pensar em Jesus quando enfrentamos tédio,
Há momentos na vida que parecem monótonos, repetitivos, sem propósito aparente. Senhor, mesmo nas tarefas mais mundanas, podemos fazer tudo para a Tua glória. Quando estamos a lavar louça, podemos pensar em Ti. Quando estamos no trânsito, podemos louvar-Te. Quando estamos a esperar numa fila, podemos orar. Pai, transforma os momentos mortos em momentos de comunhão contigo. Que aprendamos a praticar a presença de Deus em todos os momentos, não apenas nos cultos ou nos devocionais formais. Senhor, que a nossa vida inteira seja uma oração contínua, uma conversa constante contigo. Que pensemos em Ti tão naturalmente quanto respiramos. Pai, livra-nos da ideia de que apenas os momentos extraordinários são sagrados. Santifica o ordinário, o comum, o cotidiano, que vejamos cada momento como uma oportunidade de estar conscientes da Tua presença. Senhor, intercedemos pelos que trabalham em missões, especialmente em lugares perigosos ou culturalmente desafiadores. Pai, estas pessoas enfrentam batalhas mentais intensas. Saudade de casa, choque cultural, medo por sua segurança. Senhor, fortalece a mente dos missionários, que eles possam colocar as suas mentes firmemente em Jesus, lembrando que foram chamados por Ti. Quando a tentação de desistir vier, que se lembrem do propósito eterno do seu trabalho. Pai, protege a saúde mental dos missionários. Provê para eles comunidades de apoio, momentos de descanso, recursos para cuidar da sua alma. Senhor, que as igrejas que enviam missionários também os sustentem emocionalmente e espiritualmente, não apenas financeiramente. Pai, abençoa as famílias missionárias. Guarda a mente das crianças que crescem em campos missionários. Que elas vejam a aventura de servir-te, não apenas o sacrifício. Senhor, levanta mais obreiros para a seara, pessoas dispostas a ir onde Tu enviares. Pai, pedimos que nos ajudes a colocar a mente em Jesus quando enfrentamos tentações de comparação. As redes sociais tornaram isto uma batalha diária. Vemos as vidas aparentemente perfeitas dos outros e a nossa mente começa a comparar. Senhor, liberta-nos desta prisão. Ajuda-nos a lembrar que cada pessoa tem a sua própria jornada, o seu próprio chamado. O que Tu fazes na vida de outro não diminui o que fazes na nossa. Pai, que possamos celebrar as vitórias dos outros sem sentir que perdemos algo. Que possamos ser genuinamente felizes pelo sucesso alheio. Senhor, quando a inveja tentar entrar na nossa mente, que a substituamos imediatamente por gratidão pelo que temos. Pai, ajuda-nos a correr a nossa própria corrida, a não olhar para os lados, mas a manter os olhos fixos em Ti. Que sejamos fiéis com o que nos confiaste, sem desejar o que confiaste a outros. Senhor, que encontremos contentamento em Ti. Senhor, pedimos que nos ensines a ter pensamentos de esperança, mesmo em situações aparentemente sem saída. Há pessoas ouvindo esta oração que estão em situações que humanamente não têm solução. Pai, quando a mente disser, é impossível, que o Espírito responda, para Deus tudo é possível. Senhor, Tu és o Deus do impossível. Especializas-te em fazer caminhos onde não há caminho. Quando colocamos a nossa mente em Jesus, a esperança renasce. Não uma esperança vazia, mas uma esperança fundamentada no Teu caráter fiel. Pai, dá-nos histórias de testemunho de situações impossíveis que Tu transformaste. Que estas histórias alimentem a nossa fé quando enfrentarmos os nossos próprios impossíveis. Senhor, que nunca desistamos, que nunca percamos a esperança, porque enquanto há vida, Tu podes agir. Pai, faz o impossível na vida de quem está a ouvir esta oração, que vejam a Tua glória manifestada de forma inegável. Pai, intercedemos pelos artistas e criativos que usam a mente de forma intensa, escritores, músicos, pintores, designers.
Senhor, abençoa a criatividade destas pessoas. Que eles possam colocar as suas mentes em Jesus e criar arte que glorifica a Ti. Pai, usa a criatividade para espalhar o Evangelho de formas novas e impactantes. Que haja músicas que tocam corações endurecidos, filmes que transformam mentes, livros que mudam vidas. Senhor, protege os artistas cristãos das pressões do mercado que tentam comprometer os seus valores. Dá-lhes coragem para criar com integridade. Pai, provê para eles financeiramente para que possam continuar a criar. Levanta mecenas que apoiam a arte cristã. Senhor, que vejamos um avivamento de criatividade na igreja. Que a arte cristã seja de excelência, que rivalize com o melhor que o mundo produz. Pai, inspira os artistas com ideias frescas, com perspectivas únicas, com mensagens poderosas. Pai, pedimos que esta mensagem sobre colocar a mente em Jesus se espalhe, que cada pessoa que ouviu esta oração compartilhe com alguém que precisa. Senhor, que haja um movimento de renovação mental entre o Teu povo, que aprendamos coletivamente a governar os nossos pensamentos, a não sermos escravos das nossas mentes. Pai, levanta pregadores que ensinem sobre saúde mental de uma perspectiva bíblica, que a igreja seja conhecida como um lugar onde as mentes são curadas, não apenas as almas. Senhor, que vejamos testemunhos poderosos de pessoas que foram transformadas ao aprenderem a colocar a mente em Cristo. Que estas histórias inspirem outros a fazer o mesmo. Pai, começando hoje, neste dia 9 de janeiro de 2026, que haja uma mudança. Que cada manhã seja uma nova oportunidade de escolher fixar os nossos pensamentos em Jesus. E que ao longo do tempo, isto se torne tão natural que nem precisemos pensar sobre isso. Que a nossa mente habitue-se a estar em Cristo. Amém. Senhor, pedimos que nos dês disciplina mental. Sabemos que colocar a mente em Jesus não acontece automaticamente, requer esforço intencional. Pai, é como fortalecer um músculo. Quanto mais praticamos, mais forte fica. Ajuda-nos a ser consistentes nesta prática. Quando falharmos, que não desistamos, mas que recomeçamos no dia seguinte. Senhor, que desenvolvamos o que a Bíblia chama de domínio próprio. Que sejamos senhores dos nossos pensamentos, não escravos deles. Pai, dá-nos estratégias práticas. Talvez seja colocar versículos em lugares visíveis da casa. Talvez seja programar lembretes no telemóvel para pausas de oração ao longo do dia. Talvez seja ter um parceiro de prestação de contas que nos pergunte como está a nossa vida mental. Senhor, mostra a cada pessoa a estratégia que funciona melhor para ela. Que sejamos criativos em encontrar formas de manter a mente fixa em Cristo. Pai, intercedemos pelos que têm responsabilidades familiares intensas. Pais e mães que acordam já pensando nas necessidades dos filhos, nas refeições a preparar, nas roupas a lavar, nas tarefas escolares a ajudar. Senhor, é fácil, nestas circunstâncias, esquecer de colocar a mente em Jesus. Mas, Pai, Tu sabes que estes pais precisam ainda mais de Ti. Ajuda-os a encontrar momentos, mesmo que breves, para fixar a mente em Cristo. Talvez seja enquanto preparam o pequeno almoço, enquanto conduzem para a escola, enquanto esperam no consultório médico. Senhor, santifica estes momentos comuns. Que os pais aprendam a orar enquanto cuidam dos filhos, a louvar enquanto fazem as tarefas domésticas. Pai, abençoa especialmente as mães e pais solteiros que carregam dupla responsabilidade. Dá-lhes força sobrenatural. Que quando se sentirem sobrecarregados, lembrem-se de colocar a mente em Ti e encontrem renovação. Senhor, pedimos que nos ajudes a colocar a mente em Jesus, especialmente à noite, antes de dormir. Muitas pessoas vão para a cama com a mente agitada, repassando os erros do dia, preocupando-se com o amanhã.
Pai, ensina-nos a entregar o dia a Ti antes de fechar os olhos. Que possamos rever o dia com gratidão, agradecendo pelas bênçãos, pedindo perdão pelos erros e depois soltar tudo. Senhor, que não levemos problemas para a cama. Que possamos dormir em paz, sabendo que Tu nunca dormes e estás a cuidar de nós. Pai, abençoa o sono daqueles que sofrem de insônia. Que quando a mente se recusar a descansar, eles possam colocá-la em Ti. Que usem o tempo acordado para oração, para meditação na palavra. Senhor, que mesmo a insônia possa ser redimida e transformada em tempo de comunhão contigo. Pai, restaura padrões saudáveis de sono, que acordemos descansados e prontos para um novo dia. Pai, pedimos que nos ensines a colocar a mente em Jesus durante as refeições. Que não comamos de forma automática, mas que sejamos gratos por cada alimento. Senhor, há pessoas no mundo que não têm o que comer hoje. Ajuda-nos a valorizar a provisão que temos. Que antes de cada refeição, mesmo que seja apenas um lanche rápido, façamos uma pausa para agradecer. Pai, que este momento de gratidão nos lembre da Tua bondade. Senhor, abençoa também aqueles que lutam com transtornos alimentares, pessoas cuja relação com a comida está distorcida. Pai, cura a mente destas pessoas. Ajuda-os a ver a comida como Tu a criaste, algo bom para ser desfrutado com gratidão, não algo a ser temido ou usado de forma destrutiva. Senhor, restaura uma relação saudável com a alimentação. Que possam comer para nutrir o corpo, não para preencher vazios emocionais. Pai, traz liberdade completa nesta área. Senhor, intercedemos pelos que trabalham em turnos noturnos ou têm horários irregulares. Pessoas cujos ritmos de vida são diferentes da maioria. Pai, ajuda-os a encontrar o seu próprio ritmo de colocar a mente em Cristo. Que não sintam que têm de seguir padrões tradicionais de devocionais matinais se acordam à tarde. Senhor, encontra-os onde estão. Que possam ter momentos sagrados de conexão contigo, independentemente da hora do dia. Pai, protege a saúde mental destas pessoas cujos corpos estão a trabalhar contra o relógio biológico natural. Que tenham descanso adequado, que consigam manter relacionamentos saudáveis apesar dos horários difíceis. Senhor, abençoa especialmente os profissionais de saúde, policiais, bombeiros, que trabalham de noite para manter outros seguros, que sintam a Tua presença de forma especial nas horas solitárias da madrugada. Pai, que saibam que não estão sozinhos, que Tu estás com eles. Pai, pedimos que nos ajudes a colocar a mente em Jesus durante os momentos de lazer. Quando estamos a descansar, a ver um filme, a praticar um hobby, Senhor, o descanso é importante e foi Tu que o criaste. Ajuda-nos a descansar sem culpa, mas também a não permitir que o entretenimento domine completamente a nossa mente. Que mesmo nos momentos de lazer haja uma consciência da Tua presença. Pai, ajuda-nos a escolher entretenimento que edifica, não que destrói. Que sejamos seletivos com o que permitimos entrar na nossa mente através de filmes, músicas, livros. Senhor, que possamos desfrutar das coisas boas da vida sem nos tornarmos escravos delas. Que tenhamos equilíbrio entre trabalho e descanso, entre seriedade e diversão. Pai, que em todas as coisas, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, tudo seja para a Tua glória. Que esta seja a mentalidade que governa todas as áreas da nossa vida. Senhor, pedimos que nos ensines a colocar a mente em Jesus quando estamos em comunidade, quando estamos com a família, com amigos, na igreja. Pai, é fácil estar fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Quantas vezes estamos numa conversa, mas a nossa mente está noutro lugar? Senhor, ajuda-nos a estar verdadeiramente presentes com as pessoas. Que quando alguém nos fala, demos atenção total. Que ouçamos com os ouvidos, mas também com o coração.
Pai, que vejamos Cristo nas pessoas à nossa volta, que tratemos cada pessoa como trataríamos Jesus. Senhor, isto transforma completamente os nossos relacionamentos. Quando vemos o próximo através dos olhos de Cristo, amamos melhor, perdoamos mais facilmente, servimos com alegria. Pai, que a nossa mente esteja tão cheia de Jesus, que Ele transborde em cada interação que temos. Que as pessoas sintam algo diferente quando estão conosco, que sintam a presença de Cristo. Pai, intercedemos pelos que enfrentam perseguição por causa da fé. Pessoas em países onde seguir a Jesus pode custar a vida. Senhor, fortalece a mente destes irmãos e irmãs, que mesmo sob ameaça de prisão, tortura ou morte, mantenham as suas mentes firmemente fixadas em Cristo. Pai, dá-lhes coragem sobrenatural. Que se lembrem das palavras de Jesus: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Senhor, que eles valorizem mais a eternidade do que esta vida temporária. Pai, pedimos também pelos que estão presos por causa da fé neste momento. Que sintam a Tua presença de forma tangível nas celas, que como Paulo e Silas possam louvar mesmo na prisão. Senhor, liberta-os se for da Tua vontade. Mas se permanecerem presos, que sejam testemunhas poderosas para guardas e outros prisioneiros. Pai, que a igreja perseguida seja forte, que cresça mesmo em meio à adversidade. Senhor, pedimos que nos ajudes a colocar a mente em Jesus quando enfrentamos tentações específicas que são particulares a cada um. Tu conheces as fraquezas individuais de cada pessoa. Para alguns é a tentação sexual, para outros é a ganância, para outros é a gula, para outros é a preguiça. Pai, ajuda cada pessoa a identificar a sua área de maior vulnerabilidade e a estar especialmente vigilante aí. Senhor, que desenvolvamos estratégias específicas para cada tentação, que saibamos quais situações evitar, quais gatilhos mentais nos levam ao pecado. Pai, dá-nos amigos de confiança com quem possamos ser honestos sobre as nossas lutas, que não tentemos vencer sozinhos, mas que haja prestação de contas mútua. Senhor, quando cairmos, que nos levantemos rapidamente, que não fiquemos no chão a lamentar, mas que corramos para Ti pedindo perdão e recomeçando. Pai, que vejamos progresso ao longo do tempo, que as vitórias sejam cada vez mais frequentes do que as derrotas. Pai, pedimos que nos ensines a colocar a mente em Jesus durante as crises. Quando recebemos más notícias, quando algo inesperado acontece, quando o chão parece desaparecer debaixo dos nossos pés. Senhor, é nestes momentos que mais precisamos de ter a mente fixa em Ti. Ajuda-nos a não entrar em pânico, a não deixar o medo dominar. Que o nosso primeiro instinto seja oração, não desespero. Pai, que possamos dizer como Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Senhor, a Tua presença faz toda a diferença. Quando sabemos que não estamos sozinhos, que Tu estás conosco, podemos enfrentar qualquer tempestade. Pai, que desenvolvamos esta confiança profunda através de experiências repetidas da Tua fidelidade. Que cada crise que superamos com a Tua ajuda fortaleça a nossa fé para a próxima. Senhor, que nos tornemos pessoas conhecidas pela paz que mantemos mesmo em meio ao caos. Senhor, intercedemos pelos que têm responsabilidades de liderança espiritual, pastores, líderes de células, professores de escola dominical. Pai, estas pessoas enfrentam batalhas mentais intensas. O inimigo ataca especialmente aqueles que estão na linha de frente. Senhor, protege a mente dos líderes espirituais. Guarda-os de pensamentos de desânimo, de sentimentos de inadequação, de tentações específicas que vêm com posições de liderança. Pai, que estes líderes pratiquem o que pregam,
que sejam exemplos de como colocar a mente em Cristo. Senhor, dá-lhes tempo para cuidar da própria alma. É fácil ficar então ocupados a cuidar de outros que negligenciam a si mesmos. Pai, que tenham mentores espirituais, que não tentem liderar sozinhos. Senhor, levanta mais líderes. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Que haja uma nova geração de líderes, cuja mente está firmemente estabelecida em Cristo. Pai, pedimos que nos ajudes a colocar a mente em Jesus quando enfrentamos o envelhecimento. À medida que os anos passam, o corpo muda. A mente pode não ser tão rápida como antes. Senhor, ajuda-nos a envelhecer com graça, que não fiquemos obcecados com a juventude perdida, mas que abracemos cada estação da vida. Pai, que vejamos o envelhecimento como oportunidade de crescer em sabedoria, de ter mais tempo para as coisas que realmente importam. Senhor, que os anos mais avançados sejam os mais frutíferos espiritualmente. Que possamos dizer como Caleb, dá-me este monte, mesmo em idade avançada. Pai, que continuemos a servir-te enquanto tivermos fôlego. Que a nossa mente permaneça afiada, cheia da tua palavra, capaz de aconselhar as gerações mais novas. Senhor, que envelheçamos bem, mantendo sempre a mente fixa em Cristo. Que o melhor ainda esteja por vir, que a glória postumeira seja maior do que a primeira. Senhor, pedimos que nos ensines a colocar a mente em Jesus quando enfrentamos sucesso e prosperidade. É fácil lembrar de Ti na dificuldade, mas quando tudo vai bem, a tentação é esquecer. Pai, guarda-nos de nos tornarmos arrogantes quando prosperamos, que sempre nos lembremos de que toda boa dádiva vem de Ti. Senhor, quando recebermos bênçãos materiais, que a nossa primeira reação seja gratidão e generosidade. Que não acumulemos egoístamente, mas que sejamos canais de bênção para outros. Pai, ajuda-nos a usar os recursos que nos confias para avançar o Teu reino. Que investamos em causas eternas, não apenas em prazeres temporários. Senhor, que sejamos fiéis em administrar bem o que recebemos. Que prestemos contas a Ti de cada recurso. Pai, livra-nos do amor ao dinheiro, que é raiz de todos os males. Que amemos a Ti acima de todas as coisas e usemos as coisas para amar pessoas. Pai, intercedemos pelos que trabalham em áreas de tecnologia e ciência, pessoas cujas mentes são constantemente desafiadas intelectualmente. Senhor, abençoa a inteligência destas pessoas. Que usem os seus dons para glorificar a Ti. Pai, que não vejam fé e ciência como opostas, mas como complementares. Tu és o Criador de todas as leis naturais que a ciência descobre. Senhor, levanta cientistas cristãos que façam descobertas importantes, mantendo a integridade da fé. Que haja inovações tecnológicas que melhorem a vida das pessoas e espalhem o Evangelho. Pai, protege estes profissionais da arrogância intelectual, que pensa não precisar de Deus, que sejam humildes, reconhecendo que todo conhecimento verdadeiro vem de Ti. Senhor, usa a tecnologia para bem, que as redes sociais sejam usadas para espalhar mensagens de esperança, que a inteligência artificial seja desenvolvida com ética. Pai, que o progresso tecnológico nunca substitua a necessidade de Ti. Senhor, pedimos que nos ajudes a colocar a mente em Jesus quando enfrentamos o luto e a morte, seja a nossa própria mortalidade ou a perda de entes queridos. Pai, a morte é uma realidade que todos enfrentaremos. Ajuda-nos a pensar nela de forma saudável, não com medo mórbido nem com negação irresponsável. Senhor, quando colocamos a mente em Cristo, a morte perde o seu aguilhão. Sabemos que para os que morrem em Ti, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna. Pai, que vivamos cada dia conscientes da eternidade, mas não paralisados pelo medo. Que façamos escolhas hoje que terão impacto eterno.
Senhor, quando chegar a nossa hora, que possamos partir em paz, sabendo que cumprimos o propósito para o qual nos criaste. Pai, para aqueles que perderam entes queridos recentemente, derrama consolo. Que se lembrem de que a separação é temporária. Que a esperança da ressurreição traga conforto ao coração enlutado. Pai, pedimos que nos ensines a colocar a mente em Jesus em relação ao nosso legado. O que deixaremos quando partirmos? Senhor, que não seja apenas bens materiais, mas um legado de fé. Que os nossos filhos e netos possam dizer: eles amavam a Deus de todo o coração. Pai, que investamos tempo em ensinar a próxima geração sobre Ti. Que contemos histórias da Tua fidelidade. Que sejamos exemplos vivos de como é viver com a mente fixa em Cristo. Senhor, que a nossa influência continue mesmo depois de partirmos. Que as sementes de fé que plantamos continuem a dar fruto por gerações. Pai, ajuda-nos a viver de forma intencional, pensando no impacto eterno de cada decisão. Que não desperdicemos a nossa vida em coisas que não importarão na eternidade. Senhor, que possamos ouvir no final: bem está, servo bom e fiel. Esta é a aprovação que realmente importa. Pai, encerramos esta oração com gratidão profunda. Obrigado por nos ensinar a colocar a mente em Jesus. Obrigado porque esta prática simples tem o poder de transformar completamente as nossas vidas. Senhor, que este dia 9 de janeiro de 2026 marque um novo começo para cada pessoa que ouviu esta mensagem. Que a partir de hoje haja uma mudança visível na forma como pensamos, como reagimos, como vivemos. Pai, que daqui a um ano possamos olhar para trás e ver o quanto crescemos espiritualmente. Que vejamos vitórias onde antes havia derrotas. Paz, onde antes havia ansiedade, esperança, onde antes havia desespero. Senhor, tudo isto é possível quando mantemos a nossa mente fixa em Ti. Obrigado, porque Tu nunca nos abandonas, porque estás sempre disponível, porque nos amas incondicionalmente. Pai, que vivamos cada dia na consciência deste amor, que a nossa mente habitue-se a pensar em Ti. Que isto se torne tão natural quanto respirar. Senhor, abençoa cada pessoa que ouviu esta oração. Que saiam deste momento transformados, renovados, fortalecidos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, obrigado por ter permanecido comigo durante toda esta oração. Espero que o teu coração tenha sido tocado e que tenhas sentido a presença poderosa de Deus. Se esta mensagem abençoou a tua vida, peço que a compartilhes com alguém que precisa ouvir sobre o poder de colocar a mente em Jesus Cristo. Pode ser um familiar que está ansioso, um amigo que está deprimido, um colega que está perdido. Esta mensagem pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Escreve nos comentários um grande amém, se concordas com tudo o que foi dito nesta oração. Quero ver uma onda de amém enchendo os comentários, declarando que hoje decidimos colocar a nossa mente em Jesus. Se ainda não és inscrito neste canal, clica no botão de inscrição agora mesmo. Todos os dias partilhamos mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer o teu espírito e trazer paz à tua alma. Não percas nenhuma mensagem que Deus tem para ti. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente, que Ele guarde a tua mente em perfeita paz, que todos os teus pensamentos sejam cativos a Cristo, que a cada manhã, quando acordares, o teu primeiro pensamento seja sobre Ele, que ao longo do dia, em cada situação, a tua mente se volte para Jesus, e que à noite, quando fechares os olhos, possas descansar em paz, sabendo que Ele cuida de ti. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Amém e amém. Amém e amém.